Olá, alunos e alunas, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma oportunidade de conhecimento da melhor disciplina que existe, lógico que eu estou falando de biologia. E vamos lá, vamos ver qual vai ser o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Introdução ao Estudo da Vida 2. Um conteúdo bastante interessante, sempre cobrado nas avaliações aí de vestibular. Então prestem atenção para a gente vai falar rapidinho dele, vocês vão entender os experimentos e entender que a ciência nem sempre foi todo mundo no mesmo caminho. Houve muitas controvérsias. Então vamos lá, vamos começar na cartela. Acompanhem a leitura comigo. Até o presente momento, a teoria do Big Bang é utilizada para explicar o surgimento da Terra. Acredita-se que o nosso planeta formou-se há 4,5 bilhões de anos e durante cerca de 1 bilhão de anos sofreu processos importantes, como o seu resfriamento, viabilizando o surgimento da vida. Então, acredita-se que esses processos que aconteceram na Terra facilitaram a origem da vida. Sabe aqueles memes de internet que como fizeram a minha namorada, como surgiu não sei o quê, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e mais isso, mais aquilo, pô, surgiu a pessoa? Na antiguidade, as pessoas achavam que a vida surgia assim também, de forma aleatória. Acreditava-se que você colocava uma roupa suja em alguma coisa e rapidamente a vida iria surgir. Essa forma de vida de surgir espontaneamente era chamada de abiogênese. Olha só a leitura comigo. A teoria da biogênese dizia o seguinte: estudiosos mais antigos acreditavam que os seres vivos surgiam espontaneamente da matéria bruta. A hipótese da geração espontânea, também chamada de abiogênese. Então, alguns cientistas acreditavam que a vida surgia assim. Estava lá, alguma coisa aconteceu, pá, começou, saiu um sapo, saiu uma borboleta, enfim. Eles acreditavam que a vida acontecia desse jeito. E é lógico que outros cientistas se manifestaram e disseram, não pode ser assim. Vamos realizar experimentos. Então, você teve experimentos que valorizavam a teoria da abiogênese, ou seja, da vida espontânea, que aparecia a vida espontaneamente, e teve gente que falou, não, tem um processo mais responsável, não é assim que acontece, que é a teoria da biogênese. E agora nós vamos conhecer esses estudiosos. Vamos lá. Olha só. Entretanto, por meio de diversos experimentos executados por cientistas como Redi, Needham, Spallanzani e Pasteur, foi possível descartar essa hipótese, adotando a biogênese, que afirma que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. O experimento de Redi. Vamos ver o experimento de Redi. Redi foi o primeiro cientista a questionar a teoria da abiogênese. Ele acreditava que os organismos vivos não se originavam espontaneamente. Redi foi um defensor da biogênese. Reparem aí no ladinho, tem uma demonstração do experimento de Redi. Ele pegou um pedaço de carne, olha só, tapou esses pedaços de carne e deixou outros, olha só, abertos. E o que ele percebeu foi o seguinte, que os que estavam tampados, a carne não evoluiu aqui para produção de micro-organismos, não apareceram larvas. E aquele deixou tampado, apareceu larvas. Ele percebeu que as moscas, quando tinham contatos com a carne, olha só, apareciam larvas. Então, ele acreditava que existia, ele era um defensor da biogênese, ou seja, a vida não era espontaneamente, existia um ciclo, né? E um organismo existia a partir do outro. Vamos ver as outras contribuições de outros cientistas. A gente tem aí Needham e Spallanzani. Olha só,
Em 1745, o cientista John Needham realizou vários experimentos em que submetia à fervura frascos contendo substâncias nutritivas. Então, essa substância nutritiva, que ele chamava de força vital, era um caldo nutritivo ali, de fervuras de carne, de legumes, enfim. E ele colocou aqueceu, tampou com uma rolha, vocês sabem, rolha e essas rolhas aí que tampam vinho, taça de champanhe, enfim. Taça não, garrafa de champanhe. Essas rolhas foram usadas, ele ferveu, esperou um tempo e mesmo assim depois ele viu que existiam micro-organismos. Então ele achou que existia uma força vital. Olha aí a contribuição dele, olha o pensamento, o que ele achou com esse experimento. Vamos ler lá o pensamento dele. Os micro-organismos surgem por geração espontânea. A solução nutritiva contém uma força vital responsável pelo surgimento das forças vivas. Então, ele não acreditava que existia um processo, ele achava que tinha uma força vital e que a vida surgia assim mesmo, de forma espontânea. E aí vem um outro experimento do outro cientista para contrapor essa questão. Vamos lá. O pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani repetiu os experimentos de Needham com algumas modificações e obteve resultados diferentes. Olha só o experimento de Needham. Ele pegou frascos de vidro, colocou breve aquecimento com rolha e tal. Ele viu que tinha micro-organismos. Pegou outros frascos, fechou com maçarico a ponta dos frascos e ele fez um aquecimento prolongado. Alguns dias depois, ele não visualizou micro-organismos. Depois ele quebrou aqui alguns frascos e aí, com o tempo, ele percebeu que tinha micro-organismos. E ele chegou à seguinte conclusão. Needham, que é aquele cientista anterior, não havia fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente longo para matar todos os micro-organismos existentes nela e assim esterilizá-las. Então aí o Needham respondeu para ele que tinha tinha destruído a força vital, e aí eles ficaram cada um falando da sua teoria. A minha está certa, não é a minha que está certa, você destruiu a força vital, você não esterilizou direito. Ficou nessa confusão aí por quase 100 anos. E aí chegou um cientista que acabou com essa discussão e disse, esquece essa lei de abiogênese que não existe vida espontânea. A teoria válida é a biogênese, um organismo gera o outro. E esse cientista foi quem? Foi Pasteur. Olha só o que ele fez, vamos lá. Somente por volta de 1860, com os experimentos realizados por Louis Pasteur, conseguiu-se comprovar definitivamente que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. Olha aí o experimento de Pasteur. Ele fez o seguinte, ele pegou o caldo nutritivo, né? Que é ali aquelas fervuras de carne, de ossos, enfim. E aí, o frasco, ele fez um gargalo curvado, igual um biquinho de pato. Ferveu bastante o caldo, tá? Ferveu bastante. Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. Mas quando ele quebrou de outros frascos, ele deixou lá o frasco em contato com o ar, o que aconteceu? Quando ele quebrou o gargalo, esperou, apareceram o quê? Micro-organismos aparecem no caldo. Então, ele imaginou que existiam micro-organismos suspensos no ar que, em contato com o caldo, fez aí aparecer micro-organismos. E aí a teoria da abiogênese foi derrubada completamente e ficou certo de que todo organismo surgiria de um organismo pré-existente. Muito bem,
Mas e aí? Vocês já pararam para pensar como é que o bicho da goiaba foi parar dentro da goiaba? Como é que isso acontece, professora? Eles nascem lá dentro? Goiaba fabrica o bicho? Como é que acontece isso? Isso foi um objeto de estudo dos cientistas também para comprovar isso, que existia um indivíduo a partir de outro. Mas abria-se a goiaba e tinha lá o bicho da goiaba. Como é que o bicho da goiaba vai parar lá dentro? Vamos ver como é que acontece isso? Olha só nessa imagem aí. O bicho da goiaba, como a criatura vai parar dentro da goiaba. Presta atenção. A gente tem aí ó, um esquema. Você tem moscas, né? Moscas de fruta. Elas fazem a cópula. A fêmea aí grávida chega na goiaba, fura a casca e penetra lá os seus ovinhos. Depois de um tempo, você vai ter aí, ó, o bichinho da goiaba. Depois, se ninguém comer aí o bichinho da goiaba, ele vai cair, vai ser a cepa e vai formar outra mosca e vai realizar de novo o ciclo. Aí vocês perguntam, professora, faz mal comer esse bichinho da goiaba? Gente, não faz mal, tá? Não faz mal comer, você não vai morrer porque comeu aí uma goiaba com bichinho, porque ela só comeu goiaba. Tá lá dentro, tá? Mas é lógico, você não vai ficar procurando goiaba bichada para comer, mas comer de vez em quando não vai dar nenhum problema. Só a acidez do nosso estômago vai acabar aí com o bichinho, tá bom? Essas experiências provaram que micro-organismos surgem e que existe uma unidade básica da vida. E isso só foi capaz de ser analisado por pesquisas e por instrumentos. Mas aí então surgiu a teoria celular. A teoria celular nada mais é do que a construção, os pontos de cientistas pesquisadores. Reparem só, nós estudamos lá a origem da vida, decidiu-se que um organismo só aparece de um organismo pré-existente. Mas por quê? Existia uma unidade básica da vida. Essa unidade é a célula. E vários cientistas começaram a estudar e deram a sua contribuição para a teoria celular. Acompanhem comigo aí na cartela, olha só. A teoria celular foi criada por Matthias Schleiden, Theodor Schauder e afirma que todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por célula. O estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia, ou seja, graças ao desenvolvimento do microscópio, não como a gente conhece hoje. O microscópio também teve a sua evolução, mas a célula ela foi sim descoberta graças ao microscópio. E esse cientista foi Robert Hooke. Olha só aí a contribuição do Robert Hooke. Ele analisou aí um pedaço de cortiça, essa cortiça mesmo que a gente mostrou para vocês aí, que fecha aí a tampinha das garrafas de vinho. Ele tirou uma parte disso na árvore e analisou aí nesse microscópio aí super moderno que vocês estão vendo. E aí ele conseguiu perceber uns espaços vazios, a que ele chamou de célula. Na verdade, ele só estava vendo aí a parede celular da célula vegetal. E aí ele chamou isso de célula. Então, essa grande contribuição aí de descoberta da célula deve-se a Robert Hooke. Ele é o pai da descoberta. E aí a gente vai agora acompanhar outras descobertas. A gente teve aí Leeuwenhoek, que descobriu com o microscópio os micróbios. Olha só, esse aqui era o microscópio que ele usou. Outra descoberta de outro cientista, Robert Brown, ele descobriu o núcleo das células vegetais. Analisando as células, ele viu que tinha uma parte ali redondinha e ele descobriu, isso aqui é o núcleo das células vegetais. Então, todas contribuíram para essa teoria. Mas, contribuindo, colocando isso numa ordem, dizendo assim, olha, 3 pressupostos básicos da teoria celular, Schleiden e Schauer, eles colocaram o seguinte na teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. As células são as unidades básicas dos seres vivos. E Rudolf Virchow
toda célula provém de outra pré-existente. Esse cientista tem uma frase super famosa, que é omnicellula et cellula. Essa frase é super famosa no meio científico, é questão também de vestibular, que significa o quê? Toda célula provém de outra célula, tá bom? Essa frase se deve a esse cientista. E aí, continuando a nossa teoria celular, a gente viu aí que teve várias pesquisas, muitos cientistas contribuíram com a teoria celular e hoje nós temos a teoria celular, ela é mais moderna, né? Lógico, passou-se o tempo, os cientistas foram colocando tópicos na teoria celular e hoje a gente tem a teoria celular com pontos que a gente chama de teoria celular moderna, com esses pontos que eu vou mostrar para vocês. Olha só, a teoria diz o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por células. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes através da divisão celular. E a célula é a menor unidade da vida. Esses 4 pontos são os pontos que compõem a teoria celular moderna. E, lógico, a gente só conseguiu chegar aí nesse ponto, conseguir entender o que é a célula e conseguir montar essa teoria graças à evolução do microscópio. O microscópio foi a grande evolução que permitiu que isso acontecesse. Vocês viram aí na aula os tipos de microscópio que os cientistas antigos usavam. Hoje a gente tem vários tipos de microscópio, desde microscópio eletrônico, e esse que eu trouxe para vocês aqui é um aqui, na verdade, gente, eu não estou achando o microscópio. Esse microscópio aqui que eu vou colocar na tela para vocês, ele é um microscópio óptico binocular. Por que ele é binocular? Ele é binocular porque ele possui aí, ó, dois visores, né, onde você vai enxergar a célula. E aí, você tem o corpo, bem embaixo você vai ter o canhão de luz. E nesse canhão de luz, onde passa a luz, você vai ter aqui, ó, ele passando aqui a luz, e aqui você vai colocar os olhos. Quando tem só um local, a gente chama de monocular. Esse aqui é binocular. E aí você vai ter as objetivas, e bem aqui é a plataforma onde você vai encaixar as lâminas para ver. Isso aqui é a modernidade dos microscópios. Vamos conhecer aí os nomes reais aí das formas do microscópio. Vamos lá. Você vai ter aí a ocular, o revólver, o braço, o macrométrico, micrométrico, platina, condensador e a iluminação. Então, dessa forma que é feita aí a análise de lâminas para o que você conheça, para você analisar, é feita a análise da lâmina e a identificação aí de estruturas. Essa biologia celular, a parte da biologia celular, o desenvolvimento do microscópio, nos ajudou a identificar a célula. E o que é característico, uma forma característica de diferenciar células é célula procarionte e célula eucarionte. A procarionte, ela não tem carioteca, ou seja, não possui uma membrana no núcleo. Observem que você tem uma célula bacteriana aí e o núcleo, olha, não está individualizado, ele está aqui, ó, espalhado, ó, no citoplasma. Por quê? Porque ele não possui essa membrana nuclear. Já a célula eucarionte, ela possui carioteca, ou seja, essa membrana celular. Exemplo aí, ó, a gente tem na próxima cartela um exemplo de uma célula vegetal, que você vê, olha só, das várias estruturas, você vai ter aí, mais rosadinho, o núcleo. Essa parte aí você tem o azul, que é o vacúolo, do lado o núcleo, a parte do núcleo. E é chamada de eucarionte porque possui essa carioteca. E essas são duas estruturas básicas que diferenciam células procariontes de eucariontes, que foi capaz, graças ao desenvolvimento da microscopia, a biologia celular. Muito bem, chegamos aí a esse conteúdo falando da introdução, né, da vida, da origem da vida 2. Vimos aí os experimentos falando de abiogênese e abiogênese,
teoria celular e tipos celulares, diferenças básicas aí de procarionte e eucarionte. Muito bem, agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Então, o primeiro ano são 2 questões bem facinhas. Analisem, respondam, participem lá no chat. Coloca assim, gente, Q1, Q2, para eu saber a resposta de cada questão. Coloca o nome de vocês, a escola, se for do município, coloca de onde você está falando, para que a gente possa interagir, tá bom? Então, até daqui a pouco.
Muito bem, gostei de ver o primeiro ano. Olha, foi lá no chat, participou mesmo. Foi muito importante, muito legal a participação de vocês. Então, vamos lá interagir? Vamos ver quem respondeu aí, vamos lá? Vamos colocar aí as questões. Olha aí a Maria Helena, ela que é da Escola Estadual Professora Sebastiana Braga, ali na Cidade Nova, respondeu aí questão 1, letra B. Faltou a resposta da questão 2, hein, Maria Helena? Vamos para a próxima questão. A Lívia Oliveira, ela que é da Escola Estadual Ondina de Paula Ribeiro, aqui no Japim. Questão 1, letra B. Vamos lá para outra participação. Estila Souza, ela que é do senador Petrônio Portela, respondeu aí que a questão 1 é a B e a questão 2 é a D. Vamos lá, vamos ver se ela acertou. André Felipe, que é lá da Escola Estadual Roderick Castelo Branco, lá no São José, respondeu que é uma questão, a questão 1 é a letra B e a questão 2 é a letra D. Muito bem, bastante participação, gostei de ver. Nicole Aguiar, ela é da Escola Estadual Solon de Lucena, lá na Constantino Neri, a questão 1 B e a questão 2 D. Muito bem, muita gente respondendo isso daí. Vamos lá para a correção? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá. Questão 1. A teoria da biogênese, também chamada de teoria da geração espontânea, foi derrubada após experimento de pesquisadores como Louis Pasteur, que realizou um trabalho considerado conclusivo para vários estudiosos. Louis Pasteur utilizou em seu experimento. Vamos lá, vamos para a resposta certa. Quem acertou, quem respondeu a letra B, muito bem, um balão de vidro com gargalo alongado e caldo nutritivo em seu interior. Parabéns para quem acertou, quem não acertou não tem problema, porque agora você aprendeu. E vamos para a segunda questão. Vamos ler o comentário aí para vocês tirarem foto, copiar, entender. Para provar sua teoria, Pasteur utilizou um balão de vidro com gargalo alongado e curvado, no qual colocou um caldo nutritivo fervido em seu interior. Após algum tempo sem desenvolver micro-organismos, Pasteur quebrou o galo, deixando que o caldo entrasse em contato com o ar. Nesse momento, surgiram micro-organismos. Muito bem. Parabéns. E vamos para a questão 2. Na questão 2, o enunciado é o seguinte: a teoria celular pode ser resumida atualmente em 3 pontos principais. Analise e marque a alternativa que não apresenta uma afirmação relacionada com essa teoria. Vamos lá, vamos para a resposta certa. Quem respondeu letra B, acertou. Quem respondeu certo 1 e 2, gabaritou. Todas as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Essa afirmação, ela não está relacionada, né? Porque nós vimos que existem células que não possuem núcleo, mas ela tem material genético, não tem lá redondinho com a carioteca, mas o material genético dela está lá. Olha o comentário. Nem todas as células possuem núcleo, pois células procariontes possuem material genético, mas este não está organizado em um núcleo, por não possuir carioteca. O seu material genético fica disperso no citoplasma. Muito bem, parabéns aí para quem acertou o primeiro ano. Continue na luta, eu sei aí que vai vir um monte de vestibular depois, então não percam nenhum. Muito obrigada pela participação e até a próxima.